professor é mais que compartilhar conhecimento. É todos os dias despertar uma consciência transformadora em cada estudante, acreditando num futuro diferente. Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, o Simpro Minas parabeniza cada um por ajudar a construir um mundo melhor. Olá, está começando mais um Extra Classe, uma iniciativa do Sindicato dos Professores de Escolas Particulares. No programa de hoje você conhece um pouco mais da obra e do legado de Rubem Alves. O escritor morreu em julho deste ano e deixou para a posteridade muitas reflexões e obras nas áreas da teologia, psicanálise, sociologia, filosofia e educação. E quem está aqui conosco para falar sobre este assunto é Fabiano Velic Barbosa, doutorando na PUC Minas e professor de filosofia. Olá, professor, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. É um prazer estar aqui também. Professor, eu gostaria que você falasse um pouco do pensamento, a gente começasse essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, com você nos contando um pouco do pensamento e do legado de Rubem Alves. Bom, o Rubem Alves, ele é mineiro, né, de Boa Esperança, né, nascido em 33, né, morreu agora recentemente em 2014, né. A obra do Rubem Alves é uma obra assim muito vasta, né, perpassando por áreas diversas do conhecimento. Ele inicia o seu trajeto, né, acadêmico propriamente dito, em 63, né, quando defende a dissertação de mestrado na área da teologia nos Estados Unidos, né, analisando as interpretações teológicas, né, do que estava acontecendo no Brasil na época, né, pré-ditadura. Volta para o Brasil, depois é perseguido pela ditadura militar, volta para os Estados Unidos para fazer o doutorado, né? E lá no doutorado ele propõe o que depois vai ficar conhecido como teologia da libertação, coisa que muita gente desconhece, né? Mas ele é o primeiro, né, escritor, né, na vertente protestante, principalmente, a escrever sobre teologia da libertação, obra que depois vai ser publicada aqui no Brasil, né, depois de algum tempo. E depois ele volta para o Brasil, né, começa a trabalhar na Unicamp e vai desenvolver várias, né, obras, vários pensamentos em diversas áreas do conhecimento. Sociologia e, posteriormente, ele vai se dedicar muito ao tema da educação. Só que ele só entra na educação muito tardiamente, tarde, né? Após os 40 anos que ele começa a escrever sobre educação. Quais seriam, professor, os traços marcantes assim, em sua obra, de um modo geral? O que eu citaria como traço marcante do pensamento de Rubem Alves é, primeiro, uma preocupação muito grande com a beleza, né? A obra do Rubem Alves, ele tanto tenta teorizar um pouco sobre a beleza, ou seja, falar o que é essa característica, né, humana mesmo, de busca pelo belo, né? Ele mesmo citava que ele achava que dentro dele habitava a beleza. E todo escrito dele seria tentar colocar para fora isso que habitava dentro dele, né? Então, ele tenta passar isso muito forte. E outra coisa que eu acho impressionante, assim, marca muito o pensamento de Rubem Alves, é a noção de esperança, né? Tanto que desde os escritos teológicos, essa noção de que o ser humano precisa de algo que o mova, e esse algo que o mova é a esperança de que o futuro deve ser melhor que o passado, isso vai marcar toda a obra dele. São os dois pensamentos que eu diria centrais na obra, a esperança e a beleza. Em muitas das minhas histórias, eu fui a ostra que produziu a pérola
que eu tinha um grão de areia que me cortava. Eu me lembro de um dia, 6 horas da manhã, minha filha de 3 anos de idade, eu dormindo, ela chegou no meu quarto, me acordou, eu dormindo ainda, olhei para ela, o que é, Raquel? Ela disse, papai, quando você morrer, você vai sentir saudade? Ai, doeu demais, que pergunta, que grão de areia terrível, pontudo. Pai, quando você morrer, você vai sentir saudade. Eu não sabia o que dizer para ela e nunca imaginei que uma criança de 3 anos fosse dizer uma coisa assim. Eu fiquei mudo. Ela disse, não chora não, que eu vou te abraçar. Aí eu tive de escrever uma história. Agora, professor, sobre esse tema da educação, Rubem Alves dizia que a escola de hoje é chata. Gostaria que você nos dissesse qual é a concepção de escola defendida por Rubem Alves. Essa fala do Rubem Alves, né, que ele cita inúmeras vezes, né, que uma crítica que ele faz muito contundente à escola atual, ele fala que a escola atual é chata porque, na visão dele, haveria uma preocupação muito grande por parte dos professores, da direção das diversas escolas, em passar simplesmente informações para o aluno, ou seja, a escola seria um lugar onde o aluno iria para obter informações e o professor seria aquele que passaria essas informações de acordo com determinada matéria, né? O português, matemática e as diversas disciplinas, né? E para ele, a educação passaria muito longe desse aspecto meramente informativo. A educação para ele, né, como a gente fala que ele propunha uma educação romântica, né, a educação para ele passaria por um aprender a ver o mundo. Né? O professor, ele deveria ser o facilitador nesse processo de ver o mundo. O professor é aquele que pega os alunos e diz, eis o mundo, eis aí o mundo, vejam, explorem. Sabe quando eu era professor da Unicamp, eu recebi um chamado telefônico de um jovem que queria uma entrevista comigo. Então ele apareceu lá em casa, sentamos, olhei para ele e ele me disse, como é que o senhor planejou a sua vida para chegar aonde o senhor chegou? Quer dizer, esse jovem, ele pensou que eu tinha o segredo, o mapa. Aí eu disse para ele, olha, eu cheguei aonde cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Ensinar é um exercício de imortalidade. A gente ensina, a gente continua a viver na pessoa para a qual eu estou ensinando. Qual seria, então, professor, o recado de Rubem Alves para tornar a escola um espaço criativo, que concilie aprendizado com o prazer, a beleza, enfim? A proposta que o Rubem Alves tem é uma aposta de, olha, tem como incentivar que esse aluno veja que dentro dele também habita essa beleza. Que a escola também é criada pelo aluno, na visão do Rubem Alves, né? É um ambiente que ele tem que estar ali, mas ele pode estar ali de várias formas. Não necessariamente sendo apenas, como o Paulo Freire falava, né? Uma educação bancária,
né? Sim. Mas uma educação que passasse pela troca. Essa é a grande aposta do Rubem Alves, né? Que houvesse uma troca, porque o aluno sabe muitas coisas que o professor não sabe, o professor sabe muita coisa que o aluno não sabe. Nessa troca, a gente teria uma educação mais leve, tanto para o aluno quanto para o professor. Essa é a aposta. O professor é aquele que encarna, ele é possuído. E ele fala e você fica paralisado. Eu tive uma experiência como professor, eu estava no curso científico, o nome dele é Leônidas Sobrinho Porto. A gente detestava literatura, porque era chato demais, era fichamento, era análise sintática, era gramática. E disseram lá que vinha um professor novo. Faz diferença nenhuma, tudo igual. Aí chegou aquele moço e disse: eu sou o novo professor de literatura. Meu nome é Leônidas Sobrinho Porto. Mas antes de começar a nossa tarefa de literatura, eu preciso resolver 2 problemas com vocês. O primeiro problema é essa caderneta que está aqui. Está cheia de quadradinho. Eu tenho de botar a frequência de vocês aqui. E se vocês tiverem mais de 75% de falta, vocês estão reprovados. Então, quero dizer para vocês que todos vocês já têm 100% de presença. Vou botar aqui, presença para todo mundo. O outro problema que nós temos que resolver é tem que dar nota para vocês. Tem que fazer vocês fazerem prova, escrever trabalho. Mas literatura não pode ser feita assim. Eu não vou dar nenhum trabalho para vocês. De modo que eu não vou dar prova, não vou. Então todos vocês já têm 100 na sua nota. Agora que nós já resolvemos os 2 problemas, o problema da frequência, o problema das notas, podemos nos dedicar à literatura. A educação se resume em 2 coisas. Nós temos uma caixa de ferramentas e uma caixa de brinquedos. Parte da educação é ensinar as ferramentas. Palavra é uma ferramenta, agulha é uma ferramenta, sapato é uma ferramenta, avião é uma ferramenta. Depois tem outra caixa que a gente carrega, que é a caixa dos brinquedos. Fernando Pessoa é brinquedo, Cecília Meirelles é brinquedo, Vivaldi é brinquedo. Ferramenta é útil, brinquedo é inútil. Se o brinquedo é inútil, por que a gente vai nos brinquedos? A gente vai nos brinquedos porque eles nos dão prazer. O aprendizado das ferramentas nos dá competências. Eu posso fazer isso, eu sei fazer isso. Então tem a ver com a minha relação com o meu mundo, eu tenho competência. Mas a caixa de brinquedo mexe comigo mesmo, o brinquedo. A ferramenta não me muda, mas o brinquedo me muda. Agora, professor, para a gente terminar essa nossa entrevista, qual papel os professores podem desempenhar no sentido de resgatar e destacar o legado de Rubem Alves, principalmente nesse aspecto que envolve aí a discussão sobre a educação? Eu acho que o primeiro ponto seria haver um conhecimento por parte dos professores da obra do Rubem Alves, né? Uma leitura um pouco mais atenta, talvez, às obras, porque por ser um texto muito poético, às vezes nós nos encantamos com as palavras e somos levados pela beleza do texto e às vezes falta uma análise um pouco mais crítica, talvez, para ver que ali
a algo que pode sim ser aplicado, né? Então, eu acho que esse conhecimento da obra do Rubem Alves seria, sim, imprescindível para que a gente pudesse falar, olha, né, ele tem propostas interessantes para a educação, é algo que pode ser aplicado, e também eu acho que um interesse pelas obras anteriores, né? Não tanto as obras sobre educação, mas onde ele percorre esse terreno mais árido. Eu acho que isso ajudaria na formação do professor, de forma que ele pudesse aplicar, né? Como eu falei, na esfera micro, talvez, né? E abordar essa educação de uma forma mais leve, que é a proposta. Bacana, professor Fabiano Velic, agradeço a participação e a gentileza dessa entrevista aqui para a Extra Classe. Eu que agradeço. Muito obrigado. A gente precisaria ter uma educação ligada com a vida, porque é para isso que a gente aprende, para viver melhor, para ter mais prazer, ter mais eficiência, poupar tempo, não se arriscar. Eu acho que a transformação da educação no Brasil, ela passa por dentro dos pensamentos e dos sentimentos dos professores. O professor é o ponto central de qualquer programa de transformação do ensino brasileiro. Confira agora a agenda da semana. A Academia Mineira de Letras recebe nesse dia 8 de outubro o poeta Antônio Cícero para a conferência A Dimensão da Poesia. Informações www.academiamineiradeletras.org.br. No dia 10 de outubro acontece no Teatro Francisco Nunes o seminário Historiando a Arte Brasileira. O evento visa promover a formação de professores e alunos na área da arte e história brasileira. Amanhã, dia 5 de outubro, teremos a oportunidade de escolher os nossos representantes para os próximos 4 anos. A educação, saúde e segurança pública tem sido um discurso recorrente de todos os candidatos. Mas é isso mesmo? Eles defenderão a saúde, a educação e a segurança pública nos próximos 4 anos? Quais são representantes de verdade da educação? Nos últimos 12 anos, nós temos tido grandes conquistas. São universidades construídas, programas que ajudam os jovens a entrar na universidade, como o Pronatec, o ProUni, o FIES, que precisam ser contínuos. Na Assembleia Legislativa, quais são os nossos representantes? Tem representado bem os trabalhadores da educação, sabendo o que é necessário para cada um e para todos? Por isso, amanhã, precisamos ter bastante consciência na escolha dos nossos candidatos, dos nossos representantes. O nosso voto fará toda a diferença para um projeto de nação que só será eficaz através da educação. A gente fica por aqui, mas para saber mais sobre o Sindicato dos Professores, é só visitar nosso site. Sua participação é muito importante. Envie sugestões e críticas para o endereço extraclasse@simprominas.org.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Professor é mais que compartilhar conhecimento. É todos os dias despertar uma consciência transformadora em cada estudante, acreditando num futuro diferente. Neste 15 de outubro, Dia dos Professores, o Simprominas parabeniza cada um por ajudar a construir um mundo melhor.